Mas aí eu também aproveito pra te fazer uma pergunta, porque o grande... nós tivemos... O Davi veio aqui, e o grande corte, assim, teve mais de 300 mil, que esses dias você tem que ter uma chance de se defender. Porque ele te citou. Isso. E ele falou sobre a morte do personagem. Doido e demais. a galera comentou pra caramba, Doido discutiu, debateu. Realmente você acredita que a morte do personagem é algo que no RPG é a coisa menos importante? Ou não? Ou ele entendeu só de uma maneira? O que você acha da morte do personagem? Beleza. Fala um pouquinho pra gente. Beleza. Então é joia. Ainda bem que você colocou isso. Então eu vou falar, pra chegar nisso, vou falar um pouquinho, tá? Que esse é o Marchand. Marchand também, já que abriu o Marchand. Vou falar um pouquinho da teoria do foco no RPG, tá? Essa é uma teoria que eu desenvolvi a partir da teoria dos gringos, do que a gente chama de GNS, teoria GNS do RPG, que é uma teoria lá do começo dos anos 2000, e a teoria que substituiu a GNS, que a gente chama de Big Model, que é o grande modelo, que é a teoria GNS mais avançada. Primeiro, para quem não conhece, a teoria GNS, ela estabelece que existem 3 tipos clássicos assim, de RPG, que seria os RPGs simulacionistas, ou que tem agenda simulacionista, ou seja, quando a pessoa criou o RPG, ela buscava criar uma simulação de um mundo de ficcional, né? Pode ser próximo ao nosso ou não. Então as regras vão nessa direção, tá? E esse é a GNS. Depois você teria os RPGs narrativistas, cujo objetivo de design é focar na criação de histórias, e os RPGs gamistas, que o objetivo de design é criar desafios estratégicos e desafios de jogo, né? Perder, ganhar, 3 pontos, não sei o quê, curei 4, gerenciamento de recursos e tal. Essa é a teoria GNS. A Big Model expande um pouco disso, desenvolve isso na mesa de jogo, no que acontece na mesa de jogo, tem uma série de outros elementos. E aí, com base nisso, nessas 2 teorias e mais a teoria do LARP, os LARPs, que eu também já participei, já organizei, que é os RPGs ao vivo, os LARPs, né? Tem as teorias do RPG norueguês sobre como é que funciona, o que acontece no LARP, que eles tentam entender o LARP. Tentei pegar essas 3 e durante alguns anos eu comecei a escrever, desenvolver uma teoria chamada teoria do foco no RPG. Me ajudou demais o fato de que foi na época que começou a ter muito streaming de RPG. Então, pra gente que pesquisadores de RPG, nem existe, né? Nem existe isso. Nós teóricos do RPG, teóricos do RPG de mesa, né? Aí a gente já podia ver ao vivo o que acontece numa mesa de jogo de GURPS, o que acontece numa sessão de jogo de D&D, o que acontece num live, num LARP norueguês, tem filmagens. A gente consegue ver a hora, o que um cara falou, o que outro cara falou, quanto tempo de jogo se gastou com miniatura, quanto tempo de discussão de jogo se gastou, quantos metros a bola de fogo vai, quantos metros volta. A gente pode ver ao vivo o que acontece. Então, tipo assim, aí com esse material, eu comecei a pensar, olha, vamos pensar de um outro jeito. Como é que a gente compreende o RPG? Porque o RPG é um jogo muito peculiar. Assim, cada mesa de jogo joga de uma maneira diferente, principalmente quando as regras são mais... vai começar os termos técnicos. Não coerentes. Quando tem regras que têm alto grau de coerência e outras regras que têm um grau menor de coerência, né? O que é regra com alto grau de coerência? Se você seguir as regras na risca, você tem um tipo de experiência de jogo. Regras com baixo grau de coerência é o seguinte: se você seguir as regras certinha, você não consegue julgar. Entendeu? Então, as que tem baixo grau de coerência normalmente tem a famigerada regrinha de ouro, que é assim, ó, o que você achar bom, você usa, o que você não achar, você não usa, se for diversão e tal. E aí o que acontece? Esse jogo, cada grupo vai jogar de um jeito diferente. Entendeu? É isso. Não tá certo nem errado. Isso é a gente avaliando as coisas, né? Então, aí, na teoria do foco, eu penso assim,
Não existe jogo puro sangue. Todos os jogos possuem características de cada um desses estilos. Eu mudo o nome, eu não chamo de agenda, eu chamo estilos de jogo. São estilos de jogo. Então você tem o estilo gamista, você tem o estilo simulacionista, você tem, eu chamo de focos de estilo. Você tem o estilo narrativista e um quarto estilo que o GNS esqueceu, que eu chamo de representacionista. Que é cada estilo significa um tipo de foco no jogo. Então, o foco simulacionista a gente chama a simulação agora, né? A simulação agora, ou cinemático? Não. O mais importante é a verosimilitude. É o seguinte, a ideia das regras com foco, com direção, não existe puro sangue, tá? Isso eu falo bem claro. A gente é brasileiro, porque os gringos é que criaram a GNS, então eles têm essas manias de purismo, de não sei o quê, separar a linha correta. Só que a gente aqui é Macunaíma, aqui as linhas são tudo assim, é tudo misturado, aqui é uma bagunça, a gente é meio anarquista, então... Somos mais subjetivos. São mais subjetivos, mais mistureba, mais mexidão. Então eu acho que para entender o RPG você tem que ter mais flexibilidade e tal. Então é o seguinte... o foco simulacionista significa que as regras e a experiência do jogo e a preocupação dos jogadores, a preocupação do mestre, ela vai mais em direção à criação de uma realidade virtual que tenha lógica interna, coerência interna. Entendi. Entendeu? Então existe uma preocupação com isso. Então, por exemplo, nós estamos um jogo de Call of Cthulhu, que as regras de Call of Cthulhu, elas têm um foco, uma ênfase. Eu chamo de foco prioritário simulacionista. Você lê as regras e isso está claro ali, as regras. Então, por exemplo, eu tô com 4 caras no carro, a gente vai para a mansão para parar o cultista vai abrir um portal que vai trazer um monstro tentacular, a gente vai lá para tentar parar o ritual, mas a gente tá no centro de Belo Horizonte, o ritual é lá em Nova Lima. E a gente saiu daqui, foi 7 horas da noite, o ritual vai ser 7h28, entendeu? E aí a gente tá direcionando, aí fala assim, pera um pouquinho, qual que é a velocidade do carro? Eu tô 180 km por hora. Mas eu tô subindo aquela rua, aquela estrada que vai pra Nova Lima, que é um lixo, você vai ter que diminuir. Entendeu? E tá de noite, você não tá conseguindo enxergar bem. E já são 7h20, vocês ainda estão a 30 quilômetros do lugar. Você tá vendo as preocupações que eu tô tendo? Entendi. Com a história. Não sei o quê. Faz um check aí, porque essa curva é muito... Eu tô vendo aqui no mapa, essa curva é muito terrível. Faz um check aí. Não consegui segurar, o carro capotou. Ih, cara, rola o dano. Vocês caíram de 30 metros. Rola o dano. Tá, e todo mundo morreu. Todo mundo morreu, o carro pegou fogo e tal, o ritual aconteceu e Belo Horizonte foi destruído. Esse é um jogo de foco simulacionista. É legal? É legal. Sim, tem uma urgência ali. Tem uma urgência, a história ficou super imprevisível e tal, e tem o barato do jogo simulacionista, tem o prazer desse jogo. Esse é um estilo de jogo. Para esse tipo de jogo com foco, não quer dizer que não tenha preocupação com a história, tem preocupação com a história e tal, mas o foco prioritário e se julgar de acordo com as regras, vai sair um esquema mais assim. Abre um pedaço aí, É porque é interessante, você falou do Call of Cthulhu, com um sistema muito simulacionista. Isso, com ênfase. Sim, ênfase. Isso. Porque o Lovecraft, a forma de escrita dele, ela é bem subjetiva. Isso. Então, assim, como se dá quando você tem um sistema que é simulacionista, mas com uma tendência, uma narrativa que vem de um autor que trabalha tudo de uma maneira mais obscura. Isso. Como é que entende isso? Conflito. Exatamente, com esse conflito. O lance é o seguinte, na minha concepção, quando o BRPB, que é o Basic Role Playing, que é o sistema básico foi criado, a ideia é simular um conto do Lovecraft. Entendeu? Entendi. Não é construir uma história inspirada. Não. É simular um conto do Lovecraft. O que acontece com o Lovecraft? O que acontece com o Lovecraft? No final do conto, o cara fica doido ou morre. Perfeito. Então eu vou criar um sistema para simular isso. Se você julgar na risca o BRPB, isso é que vai acontecer. Perfeito. Os personagens são frágeis, tomou um tiro, você morre.
Isso acontece. Esse é o foco simulacionista. Aí, olha, levou-se. O RPG é mais ou menos no início da década de 70. O desenvolvimento da GNS foi no final dos anos 90. Desenvolvimento do Big Model, começo dos anos 2000. Olha a quantidade de tempo de muita gente pensando, discutindo, pra gente descobrir que existia inicialmente 3 linhas gerais, depois 4 linhas gerais, depois descobrir que não existe jogo puro sangue. Demorou um tempo. Isso que eu tô falando pra vocês aqui, demorou. Isso é o resultado do esforço de muita gente ralando e pensando. Entendeu? E por que eu falo? Porque para ajudar todo mundo a aprender a conversar sobre RPG sem ficar brigando. Por quê? Cada estilo tem as suas características, tem dicas de RPG que funcionam para um estilo e vão dar problema em outro. Legal. Então, beleza. Então, o simulacionismo... Eu acho que o simulacionismo é um dos mais fáceis de entender, porque todo mundo joga videogame. E todo videogame é simulacionista. Entendeu? Todo videogame, não. Todos os videogames que buscam simular uma experiência são simulacionistas. Fazem sucesso, assim. Isso, você anda na cidade, por exemplo, o GTA é simulacionista e tal. E quando não existia computador, a gente tentava fazer isso com as regras do jogo. O sistema clássico de ênfase simulacionista, o clássico dos clássicos e praticamente imbatível, assim, é o GURPS. O GURPS esse é o foco principal dele. Não significa que você não possa usar o GURPS com um outro tipo de ênfase. Total. Pode usar, não tem problema. Mas a ênfase dele é essa. E quando você joga na risca, eu mestrei GURPS mais de 6 anos a fio, conheço bem o sistema. Quando você joga na risca, ele gera esse tipo de experiência que eu acabei de falar para vocês. Existem pontos de cinematográficos, não sei o quê. Total. Tem isso. E aí você vai simular um filme. Simular um filme de ação. No filme de ação, quando o carro cai desse, ninguém morre. Entendeu? Aí as regras vão ser ajustadas para gerar esse tipo de simulação. Ótimo. Então, fechado aí. No foco simulacionista, a morte acontece na hora que a regra fala. Perfeito. Perdeu os HPs, acabou. Não... Porque é o barato do simulacionismo. É isso que a pessoa está esperando quando joga. Quando ela entende esse a proposta. Risco. Ela entende esse risco. Então ela vai jogar pensando nisso. Porque o foco ali é a simulação, não é o arco emocional do personagem dela. Não quer saber se o personagem dela vai conseguir a vingança contra o cultista ou não. Não é o foco. Entendi. O foco é simular um conto do Lovecraft. E no conto do Lovecraft... Vai. Agora me bateu uma curiosidade. Aí depois eu vou no gamismo... Calma. Vamos lá. Como que você vê o Ravenloft? Não esse do quinta edição, mas o mais antigo. O mais antigo. Principalmente o de AD&D. Exatamente. No caso do... Quando a gente chega no AD&D, no desenvolvimento do AD&D, que é o seguinte. Dentro do D&D, desde a criação, você tem os 2 grandes criadores assim, principais, no meu ponto de vista. Tudo é meu ponto de vista unido, tá? Meu ponto de vista era o Gary Gygax e o Dave Arneson. O Gary Gygax era o cara ele tem predileções, 2 predileções. Simulacionismo, porque ele veio dos wargames. Os jogos de tabuleiro de guerra, né? Isso. Pra quem não... Isso, jogos de tabuleiro de guerra. E o gamismo, que é o jogo dos dados. Ele que gostava de desafiar os jogadores. Ele que gostava de criar puzzles. O gamismo, a palavra-chave para entender gamismo é desafio. Enquanto o simulacionismo a gente quer simulação, no gamismo você quer desafio. Você quer desafiar os jogadores. O gamismo é nos jogadores. Entendi. Entendeu? Você desafia os jogadores a vencer, a sobreviver, a superar um desafio, superar um desafio estratégico. Não necessariamente com uma tendência behaviorista ou... Não, é pra diversão, porque o divertido do gamismo é você superar um desafio. Mas você fala aquela coisa de desafio recursos. e recompensa? Ou Desafio e recompensa. Então, exatamente, competição. A ideia básica do gamismo é competição. Vencer. Em algum momento. Exatamente. Por isso que eu tenho uma fala polêmica. No gamismo, é o jogador contra o mestre. Ou o jogador contra a aventura. Entendi. Mas não é numa posição de antagonismo. Inimizade. De inimizade, não.
O papel do mestre num jogo gamista, ou de foco prioritário gamista, que a coisa mais importante do jogo é o gamismo, a sua obrigação como mestre é oferecer um desafio à altura dos jogadores. Que não seja nem muito fácil, nem muito difícil. Entendi. E o objetivo dos jogadores é usar o seu cérebro para vencer os desafios que o mestre vai colocar, ou que a aventura vai colocar. Então você tem que saber, sim, as regras, tem que saber, sim, otimizar o seu personagem. Não é errado o personagem bombado. O cara fez um build. Faz parte da proposta do gamismo de que os jogadores são responsáveis por deixar os seus personagens os mais otimizados possíveis. Uhum. Eu demorei pra entender isso, porque eu sou narrativista hardcore, entendeu? Mas eu demorei pra entender isso. Que não é errado o cara ter build. Foi feito pra... faz parte da premissa do jogo. Da proposta. Quando você lê as regras do D&D e nas regras... É isso que eu tô falando, assim, pessoal. Por isso que eu gosto de teoria de RPG, porque você aprende a ter uma visão mais crítica das coisas. Então, quando você tá lendo... E eu já li vários, né? Vários tomos de D&D. Todas as edições. Quando você lê as regras, tem uma coisa implícita ali. Então, o livro do jogador tem 600 páginas. Por quê? Interessante. Quando você começa a ler, o livro do jogador tá te falando por detrás. Aprende isso que vai ser bom pra você. Aprende isso pra você sobreviver mais. Sussurrando. Tá sussurrando. Então fala assim, ó, você classe tal, sua habilidade, sua arma principal é essa. Mas lá tá escrito, mas se você escolher isso, você vai ganhar mais 4 nisso. Por que isso tá falando por detrás? Jogador, aprende bem essas regras, que aí você vai dar muito mais dano. E a sua chance de sobrevivência e de vitória, quando enfrentar os monstros, vai ser maior. Você vai ter mais opções estratégicas de combate. É isso que o livro tá contando. O livro não tá virando para você e falando assim, construa a cena de modo que o seu personagem vai fazer isso. Quando tiver nessa situação, busque, crie novos... Não tá falando isso. Ele tá falando assim, usa essa magia... que aí você vai bufar o seu amigo aqui. Isso é o foco gamista. E é divertido pra caramba. Sim. Né? E é divertido. Na hora que você consegue fazer o esquema lá, nossa! Ganhei! Cara! Exatamente. Então, quando o pessoal vira pra mim e fala assim, RPG não tem que ganhar ou perder. Depende. Eu falo, depende. Depende. Nos RPGs gamistas, inclusive, é uma das características dos RPGs gamistas, tem que ter condições claras de vitória e derrota. Aí o pessoal me pergunta, mas não tem esse negócio no D&D, não? Ah, não? Você já perdeu o personagem alguma vez? A sensação é uma delícia. É ótimo. Não é ótimo? É ótimo. Então existem condições de vitória e derrota. E uma das premissas do D&D, que a gente fala para os jogadores, é o seguinte, mantenha o seu personagem vivo o maior tempo possível. E aí que começa o choque. A rachar, porque o segundo foco prioritário, o foco secundário do D&D, segundo as regras, é a criação de histórias, e é o narrativismo. Só que a gente entende uma coisa básica em narração. Se você não julgar o seu protagonista em situações difíceis, complicadas e desagradáveis, você não tem história. Perfeito. Só que aí você entra numa história onde o seu objetivo primeiro é sobreviver. E o segundo é criar uma história interessante. Então vai ter hora que o mestre vai falar assim, nossa, ali é um lugar extremamente perigoso, não sei o que e tal. E o jogador fala assim, então a gente tá indo pro lado de lá. Aí o mestre fica puto, fala assim, cara, eu coloco as coisas e vocês não fazem. Eu falo assim, mestre, mas... Eu tô sobrevivendo. Exatamente. Na minha cabeça aqui, tá dando tilt, ué. Aí chega aqueles jogadores, chega na cidade e não conversa com ninguém. Porque morre de medo, entendeu? Mas quando a gente compreende que existem prioridades e prioridades, aí muda. E a morte do personagem no gamismo... No gamismo? Cara, no gamismo é o seguinte, o gamismo só funciona com um elemento. Não sei se posso falar. Chama-se cagaço. Sem o cagaço, o gamismo não funciona. Entendeu? Pra competição acontecer, gosto. Né? É um jogo, é como se fosse uma comida sem sal. Tem que ter o cagaço, tem que ter o perigo de morrer no combate. Tem que ter esse cagaço
No old school, então, é o cagaço over, porque lá tem save versus death, né? Não sei se o D&D, o quinta edição é um que eu meio que pulei, mas Ele até tenta. o quarta edição, eles não tinha mais save versus death. No old school, no Old Dragon, por exemplo, tem save versus death. O que é save versus death pra galera mais jovem aí no RPG? O cara lança uma magia de morte em você, você vai rolar um dado contra um valor do seu personagem lá, uma defesa do seu personagem. Se você não passar, morreu. Acabou a história do seu personagem. Dano massivo de 50 pontos de vida, você já rola. Você já rola. Dano massivo de 50 pontos de vida foi pro saco. Tem que ter isso, porque senão não faz sentido. A regra toda, no D&D tem que ter isso. Não faz sentido. Não faz sentido eu gastar tanto tempo Horas pegando XP, subindo, escolhendo com muito cuidado para que o meu HP seja o maior possível, para que a minha DC seja o maior possível, quando nas regras do jogo o meu personagem tiver que morrer, ele não morrer. Aí todo esse trabalho que você fez para combar o seu personagem vai por água abaixo, né? E até na hora do combate, aquele medo, meu Deus, meu HP, tô 5 HP, meu Deus do céu, o que eu faço nesse momento? Esse é o barato do gamismo, entendeu? Então, no caso do D&D, no caso do Old Dragon, no caso do Tormenta, jogos que tem um foco mais assim, a morte, a regra tem que valer. Aí é o seguinte, mas e se a regra não estiver balanceada? Aí o problema não é seu, o problema foi do game designer. Eu não faço jogos gamistas, quer dizer, eu até tô com uns projetos aí de um board game, a gente tá desenvolvendo, mas aí é um board game, é um outro esquema, que é gamismo puro. Puro, né? Puro. E por que eu acho o gamismo dificílimo? Porque o gamismo... o old school é diferente, depois eu vou explicar por quê. Mas o gamismo exige muita revisão de regra. Toda hora sai revisão de regra. Por quê? Os jogadores vão tentar quebrar as atalhos, regras. achar, né? E por que isso é ruim? Não, faz parte da premissa do jogo. O jogador vai fazer isso, porque é parte da obrigação dele. Entendeu? Tem que testar demais, né? Tem que testar demais. E tem que manter os parâmetros dentro do possível. Só que o RPG é um jogo extremamente complexo, as combinações podem dar coisas mais alucinantes, né? No 3.0 a gente era o hobby da gente criar o kobold imortal, né? Que não podia matar, a gente fazia esses negócios todos. E no caso da mesa de jogo, caso aconteça algum tipo de coisa, aí eu sempre falo, tiver problema na mesa de jogo, conversa com todo mundo, vira lá pro jogador, criou um combo muito que quebra as regras, fala assim, cara, não vai dar pra você usar isso porque tá certo, você descobriu uma falha nas regras aí, mas não vai dar pra gente usar. Caso isso dê problema na mesa, vocês resolvem na mesa. Agora, falando pro game designer, é difícil por causa disso. Porque as regras têm que estar balanceadas pro desafio ser justo. Né? Então isso, o gamismo preza por balanceamento de regras, dá um desafio justo e dar possibilidades dos jogadores a sobreviverem, os seus personagens agirem ou não,